Olá, eu sou a Eliane, uma amiga de Jesus. Estou aqui em São José dos Campos, na sede do Instituto Jesus Cristo, e tenho compartilhado com vocês essa semana as devocionais do livro O Caminho, do autor Stanley Jones. Eu espero que você esteja bem e que hoje você já tenha focado a sua vida em Cristo Jesus. O tema de hoje é Venha o Teu Reino. E a referência bíblica é Mateus 6, de 25 a 33. E o texto bíblico diz assim. Mateus 6, 25. Portanto, eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Então, nós chegamos à terceira petição. Venha o teu reino. Aqui Jesus coloca o reino como a primeira coisa a ser considerada depois de estabelecer o fato que a oração deve concordar com o caráter de Deus. Qualquer oração, programa ou credo que não coloque o reino em primeiro lugar não é uma oração cristã, um programa cristão ou um credo cristão. Pois Jesus disse, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Mateus 6, 33. Se você procurar outra coisa em primeiro lugar, todas essas coisas lhe serão subtraídas. Em uma cidade no Alasca, vi que todos os relógios elétricos marcavam a hora errada. Disseram-me que a falha estava na usina elétrica. Ela não funcionava com regularidade e essa irregularidade fazia com que todos os relógios da cidade parassem. Quando sua lealdade não é ao absoluto, então tudo para. Julgada por esse padrão, é de admirar que a igreja tenha sido só problemas ao longo dos tempos? Quando elaborou seus credos, o dos apóstolos, o atanasiano, o niceno, ele mencionou o reino de Deus apenas uma vez em todos os três e apenas em segundo plano, além das fronteiras desta vida, no reino celestial. Não é de admirar que a igreja tenha tropeçado de problema em problema, uma vez que o seu valor supremo se perdeu ou foi deixado em segundo plano. A igreja só se endireitará se colocar o reino no lugar que Jesus o colocou nesta oração. A primeira coisa que devemos considerar e a qual devemos ser leais. Li uma brilhante explanação sobre os Atos dos Apóstolos. E depois de ler os comentários dos 2 primeiros capítulos, que incluíam cerca de 60 páginas, percebi que faltava algo. O Espírito Santo não havia sido mencionado nem mesmo nos comentários dos capítulos nos quais o Espírito foi dado. Era um cristianismo sem o Espírito Santo, portanto, anêmico. A mesma estranha omissão tem ocorrido em relação ao reino de Deus. Ele é o motivo que permeia tudo que Jesus ensinou,
mas na confissão de fé elaborada por uma denominação, o reino de Deus não é mencionado. O reino de Deus e o Espírito Santo faltam em grande parte do nosso cristianismo. E Jesus tornou os dois centrais. Um, o padrão, o outro, o poder. Oração de hoje. Ó Cristo, agradeço-te porque o teu reino pode vir por meu intermédio agora. Meus canais estão abertos. Sei que o reino é a resposta para todas as nossas necessidades. Então, que o teu reino venha por meu intermédio neste dia, em tudo que eu fizer e disser. Assim, serei o agente da resposta, serei o reino em menor escala. Amém. Afirmação do dia: vivo, movo-me e tenho o meu ser na realidade suprema, o teu reino. Amém. Que Deus nos abençoe, que isso seja uma realidade na nossa vida. Nós chegamos então a essa terceira parte da oração que Jesus ensinou aos seus discípulos e que Stanley Jones acredita que deveria ser chamada a oração dos discípulos. Nós vimos que na primeira parte é importante o realinhamento, realinhar a nossa vida. E nós passamos então por duas partes. O Pai Nosso, que é uma representação do amor e do governo de Deus. Nós passamos então pelo Teu nome, venha o Teu reino, e chegamos agora a essa parte. O Teu nome é importante porque nós precisamos orar em concordância com o caráter de Cristo. E essa terceira parte é importante porque fala daquilo que é principal. Venha o Teu reino. O reino de Deus, ele deve ser considerado algo muito importante. Por isso, Mateus 6,33 dá ênfase àquilo que nós precisamos buscar em primeiro lugar. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Stanley Jones coloca de uma forma tão sábia a seguinte expressão na devocional que nós lemos hoje: se você procurar outra coisa em primeiro lugar, todas essas coisas lhe serão subtraídas. Se o que vier em primeiro lugar não for o reino de Deus, então as outras coisas vão ser subtraídas de nós. E o exemplo que ele coloca na devocional de hoje a respeito da cidade ali no Alasca, eu fiquei pensando nesse exemplo. Todos os relógios elétricos marcavam horas erradas, porque a fonte era irregular. Havia uma irregularidade na usina que fornecia a energia. Mas a nossa fonte, Cristo Jesus, não existe nada de irregular na fonte. A nossa fonte, ela é regular e ela é constante. Sendo assim, ela está disponível para nós 24 horas do dia, 7 dias por semana. Quando nós estamos conectados à videira, que é Cristo Jesus, e nós estamos recebendo da seiva que está à disposição para nós, que é o Espírito de Deus, que flui em nós, nós podemos marcar a hora certa sempre. Não há um problema de fonte, há um problema na conexão. Nós é que rompemos com essa conexão. Então, que você foque em Cristo Jesus, que você foque na fonte, que você tenha consciência de que o reino de Deus é importante. Na afirmação de hoje, nós encerramos a leitura falando da afirmação de hoje, que eu e você, que nós possamos viver hoje, nos movendo, que nós tenhamos todo o nosso ser na realidade suprema que é o reino de Deus. Se o nosso foco for esse, a gente vai viver, a gente vai se mover, a gente vai realizar tudo o que a gente precisa realizar, recebendo da fonte, e o reino de Deus vai ser estabelecido por meio
das nossas vidas. Deus abençoe o seu dia, que você tenha um dia focado em Cristo Jesus.